21 de abril. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. Uma empresa que está revolucionando o mercado de games. O advogado Marcos Tavares Leite falando sobre a nova regulação de proteção de dados pessoais aprovada na União Europeia e como isso poderá afetar os empresários brasileiros. O professor Edmundo Medeiros comentando a promulgação da lei complementar que institui o Programa Especial de Regularização Tributária das Micro e Pequenas Empresas, além de muita informação. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o engenheiro de computação da AR Evolux, Wagner Ikeda, que falou sobre segurança digital nas empresas. O programa da Micro e Pequena Empresa está no ar. Fique com a gente! A partir de 25 de maio, entrará em vigor um regulamento que define regras sobre proteção de dados de cidadãos e empresas domiciliados na Comunidade Europeia. Isso atingirá, na verdade, todas as empresas e pessoas do mundo que comercializam, que têm algum tipo de relacionamento e recebem dados daqueles que são domiciliados na Comunidade Europeia. E a obrigação é de proteger esses dados contra o hackeamento, perda e mesmo na divulgação do que é recebido. Isso atinge questão de fotos, de nacionalidade, nome das pessoas, IP, endereço, dados de toda a natureza serão protegidos e só poderão ser comercializados caso aquele que seja o titular desses dados o autorize de forma explícita e direta. Sob pena de aquele que infringir essas regras da Comunidade Europeia, poderá arcar com uma multa que chega a 20 milhões de euros. Nesse sentido, nós temos todas as empresas, inclusive brasileiras, e micro e pequenas empresas, indústrias comerciais ou mesmo de serviço, que têm algum tipo de relacionamento com cidadãos e companhias estabelecidas na Comunidade Europeia e que deverão, assim, adequar o seu sistema, adequar a sua área de tecnologia para atender às exigências desse regulamento, sob pena de não poderem mais comercializar ou estarem sujeitas a sanções impostas, então, pelos países da Comunidade Europeia. Falamos principalmente ao empresário da micro e da pequena indústria e das micro e pequenas empresas em geral, pois estes deverão ter uma atenção especial em relação à sua atividade de tecnologia, na guarda e proteção dos dados. Essa é uma tendência não só em relação à Comunidade Europeia, mas ela começa a se espalhar por todo o mundo. E mesmo no Brasil já há projetos de lei que tentam regulamentar a questão sobre a responsabilidade e a importância da guarda de dados de pessoas e de clientes. Portanto, o Simp vai estar sempre atento nessas alterações legislativas, à proteção do industrial, da micro e da pequena empresa, que vai exportar ou que mantenha relacionamentos, inclusive internacionais, bem como monitorar e poder apresentar sugestões para uma legislação brasileira adequada ao nosso empresário, adequada à nossa realidade. Foi publicada no último dia 9 de abril a promulgação da Lei Complementar 162 de 2018, que institui o Programa Especial de Regularização Tributária das Empresas Optantes pelo Simples Nacional, o chamado Refis das Pequenas Empresas. Fique atento às considerações do professor Edmundo Medeiros. Empresas optantes pelo Simples Nacional, microempreendedores individuais, podem parcelar o seu débito no Simples Nacional em até 15 anos. A Lei Complementar 162, ela trouxe algumas condições para que isso possa acontecer. Após a adesão ao PERT do Simples Nacional, ao Programa Especial de Regularização Tributária do Simples Nacional, essa empresa efetue o pagamento em 5 parcelas do equivalente a 5% da sua dívida tributária. Vamos falar hipoteticamente, então, que uma pequena empresa possua dívidas federais da ordem de R$100 mil. Nos primeiros 5 meses após a adesão,
ele fará o pagamento mensal, então, de R$1.000, o que, ao final, equivalerá a 5% do valor consolidado da sua dívida. O saldo, ou seja, os 95% restantes, poderão ser liquidados a partir de uma das seguintes hipóteses. A primeira delas equivale ao pagamento deste saldo em parcela única, com desconto de 90% dos juros de mora, calculados, nós sabemos, com base na Selic. Desconto ainda de 70% das multas aplicadas sobre o valor da dívida. E, finalmente, desconto de 100% dos encargos legais, o que inclui, por exemplo, honorários advocatícios dos casos que estejam sendo cobrados judicialmente. A segunda hipótese permite o parcelamento da dívida no Simples Nacional em até 145 parcelas. As reduções nesta hipótese serão de 80% dos juros de mora, 50% das multas e, novamente, 100% dos encargos legais. Finalmente, a última hipótese, a terceira e última hipótese, o parcelamento em 175 parcelas. Neste caso, a redução será de 50% dos juros, 25% das multas e, novamente, 100% dos encargos legais. Seja qual for a hipótese escolhida pelo microempresário, o valor mínimo admitido para cada uma das parcelas não poderá ser inferior a R$ 300, exceto para os microempreendedores individuais. Para estes, o Comitê Gestor do Simples Nacional deverá fixar nos próximos dias o valor da parcela mínima. A adesão poderá ser feita até o dia 9 de julho no portal da Receita Federal ou no portal do Simples Nacional. A empresa que visitamos esta semana é um estúdio de games, formada por um grupo de empreendedores conscientes e ativos, apaixonados por negócios e tecnologia. Nossa empresa começou fazendo jogos para o mercado corporativo, onde os nossos jogos ensinavam conceitos sobre empreendedorismo, negócio e sustentabilidade. Depois disso, a gente começou a trabalhar também com o mercado de entretenimento, para as diversas plataformas que existem, celulares, tablets e computadores também. A empresa se atualiza constantemente para disputar um mercado cada vez mais competitivo. E agora também a gente produz jogos utilizando a realidade virtual e aumentada, que são tecnologias inovadoras onde a gente pega o usuário e coloca dentro do jogo. Ele faz parte da experiência. Pode ser utilizado não só para diversão, mas também para treinamento. Então, no mercado corporativo, a gente pode ensinar diversos tipos de experiências novas que a pessoa não teria no mundo real, mas a gente cria num ambiente virtual. No dia 12 de abril ocorreu em São Paulo o lançamento do livro Enforcement e Tutela Indenizatória no Direito Societário e no Mercado de Capitais, do autor Guilherme Setoguchi Pereira, advogado e professor. O evento aconteceu na Livraria da Vila e contou com sessão de autógrafos. O que eu procuro abordar nesse livro? Basicamente eu analiso as regras que o direito brasileiro tem que permitem que o investidor do mercado de capitais se indenize de eventuais atos ilícitos praticados por participantes desse mercado. Então eu procurei traçar um panorama dessas regras, mostrando quais são eficientes, quais são pouco eficientes e sugerir regras diferentes para que a gente tenha um quadro melhor no ordenamento jurídico brasileiro. E eu acho que esse tema ele é relevante, tem alguma utilidade para o micro e pequeno empresário, porque um dos fatores que os economistas e todos nós apontamos como sendo responsáveis por a gente não ter um mercado de capitais mais pujante no direito brasileiro é justamente a falta de normas como essas que sejam efetivas.
né? Então, se nós tivermos normas indenizatórias mais efetivas, nós vamos ter um mercado de capitais mais pujante e, portanto, um crédito mais barato e de mais fácil acesso, inclusive ao pequeno e microempresário. É um livro no sentido de reconstruir o nosso mercado de capitais, que pode abranger não só as grandes empresas, mas também as empresas médias, num sentido cada dia mais amplo de democratização e de transparência das empresas e numa verdadeira parceria entre os diversos ingredientes da empresa, que abrangem não só os administradores, mas também hoje todos os parceiros e inclusive os consumidores. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o engenheiro de computação Wagner Ikeda, que vai falar sobre segurança digital nas empresas com foco nas fraudes. É um prazer tê-lo conosco. Com muito prazer estou aqui e muito obrigado pelo convite e por essa oportunidade. Quando se faz uma operação bancária, aparece um cadeadinho lá quando você está fazendo eletrônico. Isso significa o quê? Isso significa uma segurança que é muito importante, que é a segurança de termos a nossa comunicação com os computadores do banco criptografadas de forma que alguém, caso intercepte essa comunicação, não poderá saber o que estamos passando de dados. Porém, significa que ele pode estar sendo copiado, ele pode estar sendo fraudado. Não aquela comunicação criptografada, mas um vírus pode estar lá captando os dados e depois ser entregue para alguém para fazer mau uso dessa informação, ou isto não é real? Existe a possibilidade de alguém ter enviado algum pedacinho de software no nosso computador e esse software ficou lá no computador registrando tudo que a gente digita, inclusive nossos dados bancários com senha. Então há esse risco. A gente está falando em fraude, mas para as pessoas identificarem o tamanho do que nós estamos falando. Nós falávamos sobre fraude, por exemplo, energia elétrica. Certo. O que se sabe a respeito? Com relação à eletricidade, há uma matéria do Estado de São Paulo de cerca de um ano atrás, onde, com base em dados da ANEEL, constatou-se que 5% da eletricidade produzida no Brasil é roubada. Isso representa um prejuízo de 8 bilhões de reais ao ano para as empresas de eletricidade. Através de fraudes no sistema de energia elétrica? Sim, pode ser desde o que nós chamamos de gatos, sim, até fraudes mais sofisticadas, onde os consumidores eles modificam, introduzem componentes no circuito de entrada de seu estabelecimento que fazem com que a medição do consumo seja errada. Vamos falar então de fraude no comércio eletrônico. O que ocorre e qual é o tamanho? Bem, não tenho dados com relação ao Brasil, mas em 2016 a consultoria LexisNexis dos Estados Unidos estimou que as perdas devido à fraude em comércio eletrônico foram da ordem de 6,7 bilhões de dólares somente em 2016. Se nós pensarmos que, em termos proporcionais, face o tamanho de nossa economia, nós estamos falando aqui de algo entre 500 milhões de dólares a 1 bilhão de dólares ao ano. Em fraude no comércio eletrônico? No comércio eletrônico, certamente. Existem sistemas para tentar detectar essas fraudes? Sim. O que acontece é que as empresas que estão envolvidas, sejam as empresas de comércio eletrônico, sejam os bancos que intermediam os pagamentos, eles têm um volume muito grande de dados sobre transações que já ocorreram.
Então, isso é o chamado Big Data. Com base nesses dados, é possível identificar padrões anômalos que podem ser fraudes. Essas operações anômalas, existem empresas especializadas que auxiliam o sistema financeiro e outras organizações para detectar fraudes não só no comércio, mas em e-mails e assim por diante. Inclusive a sua empresa é uma delas. Certamente. Eu tenho uma pequena participação numa empresa chamada EmailAge, que avalia endereços de correio eletrônico para ver se são endereços de correio eletrônico que potencialmente estarão associados a fraudes. Endereços de e-mail. E tenho atuado junto a uma empresa chamada CAS Tecnologia, que faz sistemas antifraude para identificar fraudes no fornecimento de eletricidade. Como é que as pessoas se autodefendem dessas fraudes? O que você aconselharia quem está nos ouvindo para se proteger das fraudes? Frequentemente, quando nós estamos usando o nosso computador ou então o nosso celular, nós recebemos uma mensagem. Existe uma atualização do software que precisa ser aplicada. Procure aplicar essa atualização o quanto antes. É importante para a segurança. Da mesma forma, é importante que seu sistema tenha algum meio de detectar vírus. Isso no caso de computadores pessoais. Significa que ele não vai estar garantido, mas ele vai minimizar a possibilidade das fraudes. Ou de alguém invadir o sistema, onde alguém está captando essas informações e usar de uma forma desonesta. O risco sempre existirá, mas cabe a nós sempre reduzir o risco. Cartão de crédito clonado é uma das características dessa fraude eletrônica? Sim, pois uma pessoa que clona um cartão, ela certamente, uma das primeiras coisas que vai fazer é tentar se cadastrar como um usuário, entre aspas, legítimo de algum site de comércio eletrônico e começar a fazer compras. Eletronicamente. De forma eletrônica. E os sistemas nem sempre captam isso ou conseguem impedir essa fraude. O problema é que quando nós estamos falando de comércio eletrônico, existe a questão de que a transação é feita sem a presença física do cartão de crédito. Então, essa é uma transação que as empresas de comércio eletrônico não podem abrir mão disso porque vão perder faturamento. E, por outro lado, há esse risco. Existem câmeras em todos os lugares, e cada vez mais haverão mais câmeras para fins de segurança, que, em última análise, pode ser usados para violar e captar dados do usuário que de boa fé está lá com o seu celular, fazendo uma operação bancária, ou mandando um e-mail, ou fazendo alguma coisa assim. Isso é real? Isso é completamente real. Muitas vezes a gente está sentado tomando um café no shopping e não se dá conta que tem uma câmera sobre nós. E aí resolvemos entrar no banco para fazer um pagamento, digitamos uma senha. Pode ser que alguém está vendo tudo isso. E pode estar usando isso de uma forma não tão construtiva. Exatamente. Pode ser que a pessoa veja lá seus dados bancários e tente acessar sua conta. Sistemas antifraude funcionam? Sistemas antifraude, hoje em dia, eles estão usando uma técnica que é o estado da arte, que é chamada de Deep Learning. Mas sempre, como nós sabemos, os bandidos vão fazer como água, vão correr para algum outro lugar. Segurança na internet total não existe. Nós fizemos um programa falando inclusive sobre ataques cibernéticos, que estamos todos susceptíveis a isso. Agora nós estamos aprofundando um pouco mais, falando especificamente do seu computador, do seu celular, que também não tem segurança total. E quando você faz as operações, você corre risco. Agora, se fala na evolução do sistema e se fala em inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial é um campo muito abrangente
existe o que chamamos de inteligência artificial geral, que é o que ainda nós vemos em ficção científica. Mais real é o que nós chamamos de aprendizado de máquina, que é um subconjunto da inteligência artificial, e Deep Learning, que é aprendizado profundo, que é um subconjunto de aprendizado de máquina, onde o aprendizado profundo tem tido muito sucesso ultimamente, principalmente em relação à detecção de fraudes, processamento de imagens e vários outros pontos, inclusive análise de arte. Aonde isso vai nos levar? Essa inteligência artificial vai nos trazer mais segurança ou vai nos expor cada vez mais? Na minha opinião, há visões apocalípticas, onde todo mundo pensa, por exemplo, nos exterminadores do futuro. Mas essa é uma visão que, na minha opinião, está muito longe caso aconteça. E vamos ser construtivos. A inteligência artificial, na minha opinião, vai ser uma ferramenta para tornar nós, pessoas, mais poderosas no que a gente faz. Nós vamos poder, por exemplo, analisar DNA de forma a saber como isso se traduz em proteínas e trazer benefícios para a saúde de todos. Por exemplo. Que outras áreas podem trazer grandes benefícios? Por exemplo, na ciência de materiais. Existe o que chamamos de nanotecnologia, onde a ideia é construir máquinas a partir de átomos, ou moléculas, sendo mais realistas. Então isso pode criar, um dia, máquinas que serão injetadas em nosso corpo para corrigir problemas de saúde. Na área de saúde, podemos ter grandes avanços na área da saúde. Agora, a inteligência artificial, na verdade, são programas que são colocados dentro do seu computador e você vai aprofundando cada vez mais esses programas e o computador vai aprendendo cada vez mais e ele traz respostas. Justamente, tanto que falamos em aprendizado de máquina, porque é uma mudança no cenário da computação que temos a figura do programador que cria o programa com regras para avaliar dados. No caso de aprendizado de máquina, o programador cria um programa que aprende com dados e o programa de computador cria as regras para avaliar os dados. E aí o resultado final disso muitas vezes é melhor do que a própria avaliação do ser humano. Muitas vezes, sim. Por exemplo, há um problema que é a identificação de objetos em uma imagem. Os computadores hoje chegam a 99% de precisão. Uma pessoa chega a 95%. Ou seja, melhor do que o ser humano, por mais especializado que ele seja. Exatamente. Esta tendência mundial do aprendizado de máquinas, da inteligência artificial, é um processo irreversível na sua avaliação? Irreversível e a cada vez mais acelerado, na minha opinião. E mais usado nas empresas? Nas empresas e por todos nós. Pessoas e empresas. Sim. E isto pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Perfeito. Como é que se impede que ele seja usado para o mal? Os sistemas antifraude conseguem detectar ou trabalhar contra esta evolução? Existe um ponto muito interessante hoje em inteligência artificial, que são os sistemas que eles são adversários. Então, pesquisadores criam um sistema para detectar fraudes e, ao mesmo tempo, eles criam um sistema para burlar o outro sistema. E estas duas inteligências artificiais, elas competem para melhorar o sistema bom. Wagner Ikeda, nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Eu digo que estamos face a um momento muito radical na nossa existência como espécie, mas eu digo que os desafios são grandes, mas eu sou otimista, muito otimista. Isso. Wagner Ikeda, nós agradecemos muito a sua participação, aos seus esclarecimentos e que todos possam usar na segurança para evitar fraudes, clonagens e assim por diante. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!